Salve meu povo, professor Diogo Xavier na área, para uma aula de História do Brasil para o concurso da PM de São Paulo. A gente já deu aula sobre a História Geral, Primeira Guerra Mundial, e agora vamos para uma aula sobre História do Brasil. Aqui, hoje, o primeiro conteúdo que está lá no seu edital, que é a Revolução de 30 e a Era Vargas, beleza? Então, se você não conhece o nosso canal, clica aqui no curtir, segue, compartilha, que a gente vai lançar os vídeos de todo o edital aqui para vocês, beleza? Então, compartilha também esse material e eu deixo sempre o Pix aqui embaixo se você quiser contribuir com o nosso canal, ok? Então, vamos nessa. Meu povo, o que foi a Revolução de 30 e por que o Estado de São Paulo tem uma importância muito grande nisso? Vamos dar uma recapitulada um pouco antes. O que era o Brasil até 1930? Era o chamado período das oligarquias, a Primeira República, República Oligárquica, República do Café com Leite. Todos esses nomes dão o mesmo período, 1889 até 1930. Quais eram os dois estados mais importantes nesse momento? São Paulo e Minas Gerais. Então, São Paulo tem uma influência, tem uma importância gigantesca até 1930. Quando vem a Era Vargas, ou seja, quando Vargas toma o poder, aí a gente tem uma queda de São Paulo, que depois, próximo vídeo, eu faço um vídeo sobre a Revolução Constitucionalista de 1932, que é uma revolução em São Paulo, que eu acho que a banca Vunesp pode cair muito bem para vocês, beleza? Então vamos nessa. Então, até 1930 você tem a Primeira República, a República do Café com Leite. Por que café com leite? O café era o produto mais importante da economia brasileira. A gente exportava muito café para fora. Beleza. Essa exportação de café decaiu por conta da crise da Bolsa de Nova York em 1929. Acontece a quebra da Bolsa de Nova York e quando acontece uma crise, os países deixam de comprar café e aí acontece uma crise no Brasil. Logo depois, o que a gente vai observar nesse momento? O que acontece nesse momento já em relação a isso? O Vargas, no Rio Grande do Sul, se associa ao João Pessoa na Paraíba. Veja, Rio Grande do Sul com Paraíba se juntam com também umas oligarquias de Minas Gerais, porque o presidente do Brasil, que era de São Paulo, ele tenta dar um golpe em Minas, certo? E aí eles conseguem tomar o poder. O golpe de 1930. Pode cair na sua prova também, como está no edital, Revolução de 1930, não tem problema, tá certo? Mas, o que acontece? Vargas chega ao poder. Quando acontece isso, qual é a grande modificação? A gente vai ter nesse momento, basicamente, o estabelecimento do Estado moderno no Brasil. Então, este é o momento que a gente tem o Brasil virando um Estado moderno. É basicamente isso. Agora, óbvio também que isso é muito da propaganda do governo de Vargas, ok? Não nos esqueçamos que Vargas tem muito interesse nessa ideia de vender o Brasil como um Estado moderno a partir dele, ok? E aí o que a gente vai ter? O governo de Vargas, que tem 3 períodos. Lembrando, vai ter a revolta constitucionalista de São Paulo, que eu vou falar no próximo vídeo. Primeiro período vai de 30 até 34, que é o período do governo provisório. Neste momento, acontecem algumas coisas que são centrais. Grave logo algumas palavrinhas, você que assiste esse vídeo com papel e caneta na mão. Vargas, o governo de Vargas, tem algumas características. Primeiro, antes existia a política dos governadores, que era uma descentralização do poder no Brasil. Cada governador, basicamente, mandava no seu território. Ah, professor, mas hoje em dia o governador tem poder. Não, eu estou falando que os governadores eles detinham poder quase que absoluto nos seus estados. Agora a gente vai ter um governo centralizado. Centralizado na figura de quem? Getúlio Vargas. Então, acaba a política dos governadores, centralização política. Segunda característica, Getúlio Vargas ele é um nacionalista. Ele pensa na nação. Então ele vai defender a bandeira do Brasil. Ele chega a queimar bandeiras dos estados em praça pública. É um dos atos do governo de Vargas. Por quê? Agora você não vai se identificar como paulista. Você vai se identificar como brasileiro. Beleza isso? Então essa relação ela é muito importante para a gente conseguir entender o que existe no Brasil nesse momento. Certo? E aí vamos mais. Além disso, você vai ter uma característica que ele é nacionalista e ele é desenvolvimentista e industrialização.
Esse é o momento que o Brasil começa a fortalecer a sua industrialização. Se antes o Brasil dependia muito do café dos setores agrários, agora nós vamos começar a ter uma industrialização. Opa, não, se cair na sua prova, você não pode dizer que no governo de Vargas a maior parte do povo brasileiro vivia na cidade. Falso. O Brasil ainda era um país agrário, ainda era um país do campo, tudo isso. Mas começa um processo de modernização, começa um processo de industrialização, começa este processo no Brasil nesse momento, tá certo? Então, cuidado para não misturar essas coisas aí. O Brasil ainda é um país agrário, rural, mas Vargas ele vai ter essa dimensão de industrializar o Brasil, uma industrialização dependente, uma industrialização muito em São Paulo, certo? Então, São Paulo é o estado que mais se industrializa nesse momento. Até por isso, vamos lembrar que a primeira greve operária do Brasil acontece na Moca, que é em São Paulo. Grave isso, beleza? E aí outra questão muito importante do governo de Vargas ele vai ter uma série de melhorias sociais para os trabalhadores. Como, por exemplo, várias coisas que a gente tem hoje como seguridade social surgem no governo de Vargas. O que são elas? Descanso semanal, férias remuneradas, salário mínimo, você vai ter também licença maternidade, o voto feminino, tudo isso é do primeiro momento do governo de Vargas. Então a gente pode dizer, olha aí para a sua prova uma questão muito boa. A maioria dos direitos sociais acontece no Brasil durante o período de Vargas e por isso ele tem um grande apelo popular. Perfeito, perfeito. E aí, vamos lá, uma coisa também muito importante. Muita gente chama Vargas de populista. Tá errado chamar Vargas de populista? Veja, não tá errado dizer que ele é um populista, propriamente dito. Porque o termo populista, ele também é muito banalizado. Mas o que a gente pode dizer por que a população gostava tanto de Vargas? Porque tem muitos direitos sociais que acontecem nesse período. Tanto é que, olha, esses direitos sociais que eu falei, eles existem até hoje. Na verdade, então aquele domingo que a gente espera tanto para chegar, o final de semana que a gente espera tanto para chegar, né? São descansos que antes não existiam. E acontecem, são conquistas dos trabalhadores, mas que acontecem durante o período de Vargas, e por isso ele é tão bem quisto nesse período, tá bem? Então, de 30 até 34. Em 34, a gente vai ter uma Constituição. Essa Constituição é uma Constituição que acontece dentro do período de Vargas, e é uma Constituição democrática. É o que nós chamamos, minha gente, de Constituição participativa, né? Então você vai ter dois tipos de Constituição. A Constituição outorgada, que é uma Constituição autoritária, certo? Então esse é o tipo de Constituição que acontece em regimes ditatoriais, tá bem? Que não é o caso da Constituição do período de Getúlio Vargas, porque aqui a gente vai ter uma Constituição participativa, democrática e tudo mais, ok? Então vamos lá. Mas, óbvio, ainda não é uma Constituição cidadã como é a Constituição de 88, beleza? Mas é uma Constituição participativa. Então, de 34 até 37, você vai ter o chamado governo constitucional. Em 37, você vai ter o chamado Estado Novo, que eu ainda vou gravar um vídeo sobre isso. Por quê? Porque o Estado Novo é o período da ditadura varguista, ok? Mas para a gente recapitular, para a gente entrar nisso aqui, eu quero que você lembre do seguinte: o regime de Getúlio Vargas, ele quebra com o monopólio do poder de Minas e São Paulo. Grave isso para sua prova. A chegada de Getúlio Vargas ao poder, ela é uma quebra do governo de São Paulo e Minas, que se caracterizaram por uma dualidade de poder que a gente chama de República do Café com Leite. Então ele quebra com isso e gera, muito importante isso aqui, ele gera um outro formato de governo. Este outro formato de governo ele tem a ver com uma centralização, com a que a gente chama de burocratização do Estado. Aí você vai dizer, professor, burocracia é uma coisa terrível. Eu vou no cartório e passo 2 horas para conseguir uma assinatura. Não é isso que a gente chama de burocratização. Aqui eu estou utilizando o termo de Max Weber, você não precisa se aprofundar nisso, mas a ideia de burocracia é o Estado ele precisa agir de acordo igual para todo mundo. Por exemplo, este concurso que você vai fazer é parte da burocracia do Estado. Você vai dizer, professor, claro, porque você está fazendo um concurso em condição de igualdade com todo mundo, isto é burocracia. Antigamente, há 40 anos atrás, como é que se entrava na PM? Você que conhece alguém que dá PM há 40 anos atrás, aqueles PM coroa ou aposentado, entrava quando alguém indicava. Entendeu isso?
E saía também, se o cara não gostasse de você, um coronel, um cara grandão, tirava você de todo jeito. Então a burocracia, ela é algo bom, porque ela garante que todo mundo seja tratado igualmente perante a lei e para um cargo público. Entendeu isso? Beleza? Então, meu povo, essa aula a gente vai estar tendo 2 vídeos por semana de história de PM de São Paulo. Se você gostou, curte, compartilha, dá essa moral para a gente ir crescendo e fazendo com que esse conteúdo chegue a mais gente. Beleza? Professor Diogo Xavier na área. Se gostou, deixa o Pix e tamo junto.